Bom dia, alunos! Nós vamos agora finalizar a nossa parte de genética, falando um pouquinho de umas heranças que têm relação com o sexo, se é homem ou mulher. Então, nós vamos primeiro lembrar o que é que determina o sexo nos seres humanos. O sexo nos seres humanos é determinado por genes que estão presentes nos cromossomos sexuais, ou também chamados de alossomos. Eles também possuem alguns genes para outras características. E aí a transmissão dessas características, como está presente no cromossomo sexual, tem a ver com o sexo do indivíduo. Os seres humanos, eles seguem os sistemas X e Y, em que as mulheres são X e X e os homens são X e Y. As mulheres são chamadas de sexo homogamético. Homo igual, gamético, gametas. Então, ela forma gametas iguais, ou seja, todos os óvulos da mulher vai trazer a informação X. E os homens são chamados de heterogaméticos, heterodiferente, gaméticos, gametas, gametas diferentes. Porque os homens podem formar espermatozoides com um X ou espermatozoides com um Y. Lembrando que as células reprodutoras sempre vão trazer metade da informação genética. Então, aqui, ó, vamos usar a canetinha. As mulheres sempre vão ter o óvulo X. Aí, o espermatozoide, ele pode trazer o X ou trazer o Y. Se o espermatozoide trouxer o X, será uma menina. Se o espermatozoide trouxer o Y, será um menino. E aqui nós temos esses genes, esses genes, né, dos cromossomos sexuais. Então, aqui está representando o cromossomo sexual no homem, X e Y. Quando a gente compara o X com o Y, a gente vai perceber que tem uma parte em comum, que a gente chama de região homóloga, em que os genes que estão presentes em um também estão presentes no outro. Então, esse daqui, ela vai ter características que estão presentes para ser discutidas nos dois cromossomos. Agora, nós temos uma parte do X que não tem correspondente no Y. Então, tudo que acontecer aqui nessa parte é chamado de herança ligada ao X. E nós temos uma parte do Y que não é correspondente ao X, e tudo o que acontecer aqui é chamada de herança ligada ao Y. Essas duas partes aqui são as regiões não homólogas, elas não são parceiras de discutir as mesmas características. Então, obviamente, se só o homem tem o Y e alguma coisa está acontecendo aqui, só o homem vai ter essa característica. Então, essa é a relação com o sexo do indivíduo. E aí nós temos aqui heranças ligadas ao sexo. Heranças ligadas ao sexo também são chamadas de herança ligada ao X. Então, vamos lá, ela vai estar aqui, ó, nessa parte clarinha do X. Quais são os exemplos que nós vamos falar? Então, elas vão estar na parte não homóloga do X, onde nós vamos analisar genes ali que estão presentes apenas nessa parte. Nós temos ali genes que controlam a produção de pigmentos nas células da retina e permite a visualização de cores, e a produção de uma proteína é importante para a coagulação do sangue. Coagulação do sangue é a parada de um sangramento e tudo mais. Então, aqui, ó, os genes que estão aqui é diferente do que a gente estava vendo antes, que eram as heranças autossômicas, que tanto fazia no homem ou na mulher, os genes estavam presentes. Agora não, agora tem que ter o cromossomo X, e como a mulher tem 2 cromossomos X, é diferente do que o homem que tem um X e um Y. E o que é que está presente ali? Então, nós temos um gene ali responsável pela visão de cores. Quando a pessoa tem um alelo que causa um distúrbio na visão de cores, um distúrbio hereditário, né? Estamos falando de genética, a pessoa vai ser daltônica. Então, o que é o daltonismo? É um problema causado por alteração no pigmento dos cones, que são as
células especiais da retina que permite essa visualização das cores. Então, a pessoa daltônica, ela tem uma alteração nesse pigmento ou ela tem mesmo a ausência de algumas dessas células fotorreceptoras. E aí ela fica com a capacidade de perceber e distinguir as cores prejudicadas. A gente tem no nosso olho 3 tipos de cones. O que é ativado pelo comprimento de onda da luz vermelha, o que é ativado pela luz verde e o que é ativado pela luz azul. E como que a gente enxerga um objeto de outra cor, tipo um objeto roxo? Porque a gente ativa mais de um cone ao mesmo tempo, que a mistura dessas informações dá o roxo. Então, os tons, os diferentes tons, depende da potência, vamos dizer assim, entre aspas, com que esse cone é ativado. E aí isso faz a gente perceber as cores. Então, pessoas que têm o daltonismo têm uma situação hereditária que causa uma deficiência nessa percepção de cores. E aí a pessoa não enxerga certas cores. Normalmente ela tem uma dificuldade para discriminar o verde, o vermelho. E isso é causado por um alelo recessivo que está presente no X. Então, o que vai acontecer? O homem vai ser X e Y. A mulher vai ser X e X. Mas ali está o gene que causa o daltonismo ou não. Então, no homem, ele só tem um X. Então, ele só tem uma opinião. Ou ele tem o XDzinho, ou ele tem o XDzão. O XDzinho é o que manda ele ser daltônico. E o XDzão é o que manda ele não ser daltônico. A gente fala que o homem é hemizigoto. Ele tem só metade da informação do X. Então, a informação que aparece é o que acontece. A mulher não. A mulher tem as duas informações. Então, aí vai ter uma disputa normal. O XDzinho manda ser daltônico. Então, seja daltônica e seja daltônica, ela nasce daltônica. O XDzão manda ela não ser daltônica, e ele é dominante, então ela não é daltônica, mas a gente fala que ela é portadora. Ela carrega dentro dela o XDzinho. E o XDzão e o XDzão, ela não é daltônica e também não é portadora. E como que eu faço exercícios dessa maneira? Da mesma forma que a gente fazia antes, só que agora a gente vai analisar inclusive o sexo do indivíduo. Então, por exemplo, vamos supor que temos um homem não daltônico. Ele é XDzão Y. E ele vai ter uma filha ou um filho com uma mulher não daltônica, só que a mulher é XDzão XDzinho. Agora, o que nós fazemos? A distributiva. Pode ser que os filhos sejam XDzão XDzão. Pode ser XDzão XDzinho. Pode ser XDzão Y. Ou pode ser XDzinho Y. Olha que interessante aqui, ó. As meninas que esse casal tiver vão ser X e X. Obviamente, nenhuma delas é daltônica. Os meninos, esse aqui não é daltônico, mas esse é. Então, esse casal, qual a chance dele ter uma criança daltônica? Apenas 1/4, mas desde que seja do sexo masculino, né? Ela nunca vai ser do sexo feminino daltônica nesse cruzamento. Então, aí a gente tem essa relação com o sexo. Pessoal, vocês podem perceber que é muito mais fácil ser um homem daltônico do que uma mulher daltônica. Portanto, a gente tem maior frequência de homens daltônicos na população do que de mulheres daltônicas. E também vamos aqui relacionar com o olho. Então, onde estão essas células que eu falei, chamadas de cones? Elas estão aqui na retina. A chegada da luz, que é refletida pelos objetos, vai ativar essas células da retina. Conforme a célula que está ativada, é o que nós vamos visualizar. Aí, essa imagem vai se formar aqui, vai mandar uma informação, impulsos elétricos químicos para o nosso cérebro vai interpretar e nós vamos perceber o que estamos vendo. Isso tudo é muito rápido.
E temos um teste para diagnosticar se a pessoa é daltônica ou não, que é o teste de Sheehan. Ele tem vários círculos com cores que são ligeiramente diferentes, alguns são muito diferentes, alguns muito próximos, e elas formam números, alguns deles formam desenhos, para que a pessoa consiga ver ou não esses números e identificar se ela é daltônica ou não. Em geral, o daltônico não percebe esses números em determinados tons de cores. Então, esses aqui são alguns desses círculos do teste de Sheehan. Dá uma olhadinha aí para ver se você está vendo e que número você está vendo aí no meio. Pessoal, uma outra situação que também está relacionada a esse pedacinho do cromossomo X é a hemofilia A. Na hemofilia A, a pessoa tem ausência de uma proteína que coagula o sangue. Ela falta, na verdade, o fator 8 da coagulação. E aí a pessoa precisa receber esse fator 8, porque qualquer pequeno sangramento pode ter um risco de dar uma hemorragia. Situações em que ela precisa de uma cirurgia são situações mais complicadas e tal. E o gene que controla a produção desse fator 8 está nesse pedacinho do cromossomo X. Então, a hemofilia A é determinada pela genética presente no cromossomo X. E aqui, ó, também é causada por um gene recessivo. Então, o XY com um Hzinho é um indivíduo masculino hemofílico e o XH e o Y é um indivíduo masculino não hemofílico. Na mulher, se ela tiver os dois Hzinhos, ela é hemofílica. Só um Hzinho com um Hzão, ela não é hemofílica, mas é portadora. E os dois Hzões, ela não é hemofílica. Também, novamente, é mais fácil termos um homem hemofílico do que uma mulher hemofílica. E, novamente, o cruzamento também é feito com a distributiva. Então, um homem hemofílico, XHzinho e Y, com uma mulher portadora, XHzão, XHzinho. O que eu faço? Faço a distributiva. XHzão, XHzinho. XHzinho, XHzinho. XHzão e Y. E XHzinho Y. O que nós vamos ter aqui dos filhos? Nós vamos ter uma menina portadora, uma menina hemofílica, um menino não hemofílico e um menino hemofílico. Então, na verdade, gente, é a mesma coisa que a gente fazia de fazer a distributiva, achar a fração, só que agora você tem que pensar no XX e no XY, que é diferente no homem e na mulher. No próximo vídeo, continuamos agora com herança ligada ao cromossomo X. Acompanhe aí.